O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa lhe chamaram de Belzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que eu vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a memória de São Boaventura. São Boaventura viveu pouquinhos anos ali depois de São Francisco de Assis, foi ele também um franciscano, e se tornou líder, chefe da comunidade franciscana, daquela primeira comunidade franciscana nascente, numerosa. E São Boaventura foi um grande santo, um grande teólogo, ele é doutor da igreja, ganhou esse título, e acabou sendo também bispo. Tem um livrinho de São Boaventura que se chama O Itinerário. Itinerário significa o passo a passo, o caminho passo a passo. O Itinerário da Mente para Deus, que é um livro que nos ensina a contemplação e o amor a Deus, através da mente. Então, a contemplação de Deus, usar a inteligência e a nossa capacidade de pensar para pensar as coisas de Deus, meditar a vida, contemplar a vida. E isso é importante para nós, para a gente entender tudo aquilo que Jesus está falando aqui para nós, nesse capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, que nós vamos lê-lo ainda na segunda-feira e na segunda-feira da semana que vem. Esse capítulo 10 é chamado o Sermão Missionário de Jesus. Tem o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus. O capítulo 10 é o chamado Sermão Missionário de Jesus, que são as instruções que Jesus vai dando aos seus discípulos, portanto também a cada um de nós, quando envia os 12. E aí nós ouvimos ontem o Evangelho e hoje as recomendações de Jesus aos discípulos, que vai falando do modo como o seu discípulo precisa viver e aquilo que vai acontecer com o discípulo que vivesse como Jesus vivia e que fizesse o que Jesus fazia. E então vai entrar toda a dinâmica do relacionamento com as pessoas, com o dinheiro, com o poder e também a questão da perseguição e também a perseguição até a morte. Veja, se a gente não enxergar a terra a partir do céu, a gente não dá conta de viver nessa terra ao modo de Jesus. Então, como é que a gente enxerga as coisas da terra? Como é que a gente enxerga o dinamismo da vida? O meu relacionamento com as pessoas, com o poder, com o dinheiro. Como é que eu enxergo, raciocino, interpreto e sinto as perseguições, as injustiças, as renúncias necessárias? Eu posso enxergar isso a partir da perspectiva do céu, da eternidade de Deus, ou posso enxergar isso a partir da perspectiva
do humano, do carnal, do aqui e agora. E quem enxerga a vida a partir da terra, não dá conta de andar com Jesus. Então, nós precisamos fazer esse itinerário, esse caminho progressivo, o itinerário da nossa mente, da nossa inteligência em direção a Deus. E esse itinerário é a oração e é a contemplação da vida, sobretudo a partir das palavras de Jesus. Porque se a gente não fizer isso, a gente também não entende, não saboreia a beleza que foi essa semana, a primeira leitura do Gênesis, a história de José do Egito, não de José, o pai de Jesus, de José do Egito, uns 7 séculos antes do José, pai de Jesus, ter nascido. O José do Egito, que foi vendido ao Egito pelos irmãos, que foi traído pelos irmãos, jogado na cisterna, que lá no Egito vai também enfrentar tantas perseguições e tantas, lá de novo, injustiças e calúnias, né? Mas José, que no Egito se manteve temente a Deus, se manteve santo, né? José, que no Egito exercitou um dom, um talento que Deus deu a ele, que iria ajudá-lo a cumprir o seu propósito de vida. O propósito de vida de José era governar. O propósito da vida de José era ser governador para o bem das pessoas. Mas para ele chegar a isso, ele precisou usar um dom, um talento que Deus deu a ele, que era o talento e o dom de interpretar sonhos, né? Então José tinha o dom de interpretar os sonhos dos outros. E ele mesmo tinha sonhos também, né? Mas ele tinha o dom de interpretar os sonhos. E é porque ele interpretou o sonho do padeiro, é porque ele interpretou o sonho do carcereiro, que um dia ele interpretou o sonho do rei. E é por causa disso que ele chegou a viver o propósito da vida dele, que era governar as coisas e as pessoas, né? E olha então que interessante, meus irmãos. Vamos colocar um pouquinho no lugar do José lá do Egito. Ele tem um talento, ele tem uma aptidão, ele sabe interpretar sonhos. E ele precisa usar desse dom e desse talento no pior momento da vida, e em momentos onde ele tinha o direito de estar extremamente triste, desanimado, revoltado com Deus, com a vida e com as pessoas. Ele já tinha interpretado o sonho uma vez para alguém lá, né? E aquilo para o carcereiro, né? E aquilo tinha sido muito bom para o carcereiro da prisão. O carcereiro da prisão foi ingrato com ele. E aí então ele vai ter ocasião de usar esse dom dele mais uma vez em favor lá do padeiro, que também vai ser ingrato com ele. Mas é por causa disso que um dia, passado mais de 3 anos, que ele fica esquecido injustamente no fundo de uma prisão, é que o nome dele vai ser dito diante do faraó. Quando o faraó sonha com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, acorda desesperado, porque vários dias ele vinha sonhando com isso, um pressentimento ruim no coração, que ele não sabe interpretar o que é. Aí então um deles lá fala assim: ih, rapaz, tem um lá na prisão, o faraó, que acho que interpreta sonho, interpretou o meu. Sempre esqueço de falar dele para o senhor. O coitado, inclusive, é inocente. 3 anos esquecendo, né, de falar dele. Mas olha só que interessante. José sabia fazer um tipo de bem, interpretar sonho. Ele tinha feito isso algumas vezes e não tinha colhido nada disso. Não tinha dado bom, não tinha dado recompensa. Portanto, José teve e viveu essa experiência que daria a ele o direito de falar como a gente gosta de falar. O que adianta ser bom para os outros? A gente só se lasca em ser bom para os outros. Eu vou cuidar da minha vida. O que adianta? Tudo que eu faço ninguém reconhece. Não é assim? Essa revolta. Você já imaginou se José, diante da possibilidade de interpretar pela segunda vez o sonho dos outros, falasse assim: que se lasque, toma um Rivotril e se acalma, eu vou ajudar ninguém não, ajudei o outro ali, não deu em nada. E foi porque José usou sempre que podia usar o talento, a aptidão que tinha, o dom de Deus que tinha, é que na vida dele, um dia então começou a acontecer o propósito de Deus para a vida dele. E aqui está, meus irmãos, se a gente quer que o propósito de Deus aconteça na nossa vida, a gente precisa usar os dons e os talentos que a gente tem. Qual é o bem que eu sei fazer?
Se a gente se nega a fazer isso, porque a gente está dodói, e só permanece dodói, tite e babo, e emburrado, quem olha a vida a partir da terra. Porque quem olha a vida a partir do céu, vai deixando rapidinho de ficar tite, babo, decepcionado, escandalizado e emburrado. Existe um propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. Agora, se eu não faço o bem que posso, eu não vou viver esse propósito um dia. Porque a gente nunca sabe onde é que está escondido, não é? A chave que vai abrir todas as portas da nossa vida. A gente só sabe que a chave que vai abrir a porta da nossa vida está em fazer o bem a partir de um dom que a gente tem. Então a gente não pode desanimar de fazer o bem. Agora, para não desanimar de fazer o bem, precisa enxergar a terra a partir do céu. Precisa enxergar as pessoas, inclusive a miséria das pessoas. Quantas pessoas mal agradecidas, como o carcereiro e o padeiro do Egito. Como os irmãos de José do Egito, que o jogaram na prisão. Se a gente não enxerga a vida e as coisas a partir do céu, a gente vive essa vida miserável que a maioria das pessoas vive. Essa vida escassa. E aí então, o final da leitura hoje, nós vimos aqui, a partir de ontem, né, a gente já ouviu, quando José vira governador do Egito, interpreta o sonho, cuida do Egito, aí vem a fome sobre a terra, e os irmãos de José estão lá com seu pai Jacó, tudo empacado na vida, né? Um monte de homem que não faz nada, e o velhinho Jacó é que tem que chacoalhar eles, falar assim: escuta, vocês estão sabendo que lá no Egito parece que tem trigo, tem comida? Nós estamos sabendo. Tá, e vocês não vão lá conversar com o homem do Egito? O senhor não falou nada, uns bundão. Aí o pai tem que brigar com eles, aí eles vão para o Egito, chega lá, começam a conversar com o faraó, e o faraó vai dizer aquilo que foi dito quarta-feira: ide a José. Aí eles vão no Zé, começam a conversar com o José cresceu, o José está todo vestido de egípcio, ele está puro ouro, né? E o José começa a suspeitar que aqueles caras é os irmãos dele, é muita coincidência, vem da mesma região, 11 homens, né? Tudo já mais velho, mais careca, barrigudo, já cuzão. Ele bateu o olho e falou: meus irmãos, só pelo jeito de falar baixinho, eu já vi que é os meus irmãos. E aí então esses irmãos começam a falar diante do José, que aprendeu a falar egípcio. E aí o José estava conversando com eles usando um tradutor, porque ele não sabia que eram os irmãos dele que vinham, né? Mas ele entende o que os irmãos falam. E aí um irmão olha para o outro quando vê o José com aqueles anéis, com aquele ouro, naquele palácio, mandando mais que o próprio faraó. Um irmão fala o que para o outro? A gente merece mesmo essa desgraça que a gente está vivendo, de estar nessa miséria, passando fome. É Deus castigando por aquilo que a gente fez com o nosso irmãozinho, que a gente jogou na cisterna e mentiu para o nosso pai dizendo que o leão comeu. Aí Rubem fala: e eu não falei para não fazer isso? Eu não falei que ia dar ruim, que essas coisas não é de Deus? E aí então José se retira, porque ele entendeu toda a conversa, eles não sabem que estão falando isso diante de José. José se retira e chora e grita, chora ao ponto de gritar, diz que o Egito todo escutava os urros de dor de José. E eles ali sem entender o que estava acontecendo, porque na cabeça deles aquele baita homem que manda mais que o faraó é um egípcio. Ele volta, e para ter certeza das coisas, então vai dizer assim: vocês não têm um irmão mais novinho não? Porque quando José é vendido para o Egito, ele já tinha um irmãozinho que era garotinho, bebezinho assim, palmeirensezinho sofrido. E aí ele fala: a gente tem um irmãozinho mais novo, né? Então vocês vão lá buscar, traz aqui com o pai de vocês. Eles achando aquilo tudo muito estranho, aquela conversa, mas tem que obedecer, porque é o único jeito de ter o trigo. Aí chega lá, papai mandou buscar o mais novinho, que agora já é rapazinho, e o pai fala: não leva, porque eu já perdi um filho que foi devorado pelo leão, e o filho que ele acha que foi devorado pelo leão é o cara que está governando o Egito. Deus o livre e guarde, se esse egípcio maluco me mata o mais novinho, aí é 2 filhos que eu tenho que eu vou perder, o meu coração não vai aguentar, mas pai tem que levar.
É melhor que novela isso aí. É uma pena que você não lê Bíblia. É uma pena, é uma pena, é uma pena. Aí então, leva o menino junto, chega lá então. José se revela: eu sou José, vosso irmão. E aí eles começam a chorar e a morrer de medo e dizer assim: agora ele vai nos matar. José traz para perto, né? Abraça, se reconcilia, perdoa os irmãos. E aí então nós estamos terminando tudo isso na leitura de hoje, quando Jacó, o pai de todos eles, dá as instruções de onde é que ele quer ser enterrado, porque ele está muito velho. O Jacó, ele já é viúvo, ele sabe que ele vai morrer. Mas aí então nós estamos aqui em Gênesis capítulo 49, né? Versículo 16. Vão dizer então ao grande José do Egito, dizendo assim: teu pai, antes de morrer, ordenou-nos que te disséssemos estas palavras. Versículo 17: peço que você esqueça o crime dos teus irmãos e o pecado e a maldade que usaram contra ti. Nós pedimos, pois, que perdoes o crime dos servos de Deus e os crimes dos servos do teu pai. Ouvindo isso, José começou a chorar. Versículo 18: vieram seus irmãos e se prostraram diante dele, dizendo: somos teus servos. Olha só o que o José vai fazer. Jogado numa cisterna, vendido pelos madianitas, e toda a história de sofrimento que José passou e viveu. E agora então José está diante dos homens que fizeram isso com ele. Um bando de pé rapado, que estão na mão dele. José tem a faca e o queijo na mão, né? Só que José olha para aqueles homens e José se compadece. José olhou para os seus irmãos e viu que eles nunca foram nada, não tinham aptidão para ser muita coisa e nunca conseguiram mesmo ser nada. E José olha para ele mesmo e se vê governador do Egito, ele se vê honrado, ele se vê vitorioso. A vida, no fim das contas, o jogo virou e José estava bem. E José então teve compaixão dos seus irmãos. José teve compaixão daqueles homens que não eram nada, só eram ruins. Quantas vezes na sua vida, na minha vida, nós estamos diante de pessoas, elas não são nada, elas só são azedas, elas não são nada, elas só são ignorantes, elas não são nada, elas só são derrotadas, nem glória elas têm, elas não têm nada. E sim, às vezes esse tipo de pessoa inclusive já nos fez o mal. Aí você olha para você e você tem duas escolhas: ficar olhando para tudo que essa pessoa já te fez, ou olhar para o quão abençoado você é. José escolheu olhar o quão abençoado ele era. E aí então, porque José enxergou a vida, os irmãos e a própria história a partir do céu, olha o que ele vai dizer, versículo 18. Versículo 19, José então responde: não tenhais medo. Sou eu porventura um Deus? Vós pensastes fazer mal contra mim? Deus, porém, converteu isso em bem, para dar vida a um povo numeroso, como vocês estão vendo agora. Não temais, eu vos sustentarei, a vós e aos vossos filhos. E assim José os consolou, falando-lhes com doçura e mansidão. Olha só que interessante então. Primeira coisa que José nos ensina: não precisa ter medo de mim. Eu não sou Deus. Ou seja, você quer ter medo de alguém? Tenha medo de Deus. Mas sobretudo, o que José está dizendo? Não tenha medo de que eu vá te fazer mal, porque eu não sou Deus. Só Deus pode fazer o mal a alguém. Em que sentido? Só Deus pode castigar, só Deus pode trazer um sofrimento, uma dificuldade para ver se a pessoa aprende alguma coisa. José está dizendo: fica tranquilo, filho, eu não sou Deus. Ou seja, eu não vou fazer aquilo que não é direito do ser humano. Eu não vou fazer mal a vocês porque eu não sou Deus. Não é que José não podia fazer o mal. Ele estava no Egito e ele é o governador do Egito. Ele pode mandar prender e matar. Ele pode mandar torturar. Mas José teme a Deus. Então José está dizendo o seguinte: se alguém vai fazer, aspas aí, mal a vocês, não sou eu. Deus é que te corrija, Deus é que te discipline. Eu não vou me vingar de vocês. Por acaso eu sou Deus? Eu não sou Deus. Gente,
José era então, naquela data, o homem mais rico e poderoso da terra. Quantas pessoas você conhece que estão longe de ser o que José foi, mas se sentem Deus? Não é? José era o homem mais poderoso da terra. E ele disse: fica tranquilo, filho, eu não sou Deus, não precisa ter medo de mim. Mas olha como José está enxergando as coisas a partir do céu e não a partir das suas feridas. Porque esse é o nosso problema. Enxergar a vida a partir do nosso trauma, da nossa ferida, daquilo que nos dói, daquilo que não encaixa na nossa cabeça, e não a partir da fé. José enxerga tudo a partir da fé. E José vai dizer, então versículo 20: vocês pensaram, planejaram, fazer o mal contra mim, mas Deus converteu isso em bem, para dar vida a um povo numeroso, como vocês estão vendo. Portanto, José enxerga a sua própria história e até os carrascos da sua história a partir do céu, a partir de Deus. Eu acho tão engraçado isso, minha gente. Alguém fez o mal para você e foi por causa disso que você veio para a igreja. Foi por causa disso que você entendeu o valor da Eucaristia, da confissão, da oração. É por causa disso que você se consagrou a Nossa Senhora. É por causa disso que você alinhou a tua vida num monte de coisa. Aí você começa até a colher o bem disso. Passa, sei lá, não sei quanto tempo já da sua vida, onde a fé às vezes até se tornou a coisa mais importante da sua vida. Você ainda consegue, a gente ainda consegue dizer assim: padre, mas eu não consigo perdoar fulano. Mas não foi por causa do fulano que você virou essa bênção. Não foi por causa da maldade dele, da traição dele, da calúnia dele, da traição dele, da maldade dele, que você deixou de ir para o inferno sendo bonzinho, porque você ia para o inferno mesmo sendo bonzinho. E agora está salvo, entra na fila da comunhão, sente um arrepio, que a gente não vive sem a igreja. Tá, mas o que Deus usou para você ser assim hoje? Aquela pessoa. Passar 10, 15 anos, o que você sente daquela pessoa? Mágoa, ressentimento. Por que a minha sogra falou aquilo? Ela falou aquilo para você entrar em depressão, pensar em suicídio e aceitar finalmente o convite de fazer um acampamento. Você devia dar uma champanhe e um panetone para tua sogra, ao invés de ficar falando mal dela para o padre. Mas a gente não enxerga a vida a partir do céu. A gente enxerga a vida a partir das nossas picuinhas. E é por isso que muitos de nós não governamos nada. É por isso que muitos de nós, Deus vive de passar pomada, mas nunca de confiar algo a nós, porque quem pensa e sente assim, não está pronto para ser José. Você imagina se o José vivesse dentro dessa dor, e não fosse capaz desse perdão, você acha que Deus colocava José nesse posto de poder? Não, porque se colocasse, o que o José ia fazer com os 12 irmãos dele? Ia matar tudo, arrancar a cabeça, tudo. A gente precisa entender isso, minha gente. O processo da vida de José é muito parecido com o processo da vida de Davi. Davi matou um urso para salvar as ovelhas do pai. Está na Bíblia que você não lê. Depois Davi vai e mata um leão. Depois Davi vai e mata Golias. E depois Davi não mata Saul, que era o rei de então, e perdoa Saul. Então, o urso preparou Davi para o leão preparou Davi para Golias preparou Davi para Saul, e Saul preparou Davi para governar Israel. A grande prova de Davi não foi Golias, porque na vida, meu irmão, a coisa mais difícil não é matar o Golias, a coisa mais difícil da vida é não matar Saul. E é por isso que muitos cristãos não recebem governo, não recebem autoridade, não recebem unção, governo sobre dons e carismas, governo sobre uma unção espiritual, governo sobre o coração do outro, governo de influenciar às vezes a vida de alguém. Por quê? Porque não passam no teste. Qual o teste? O teste do perdão, o teste de enxergar a vida a partir do céu, o teste de celebrar a mão misteriosa de Deus que usou, desses irmãos sem vergonha. O teste de ser grato a Deus que usa de um Saul tão injusto, ingrato, difícil. Mas quantos não passam nessa porta estreita? Se não passar nessa porta estreita, vai viver uma vida arrastada, pesada.
Então, José do Egito é José do Egito, porque ele releu a vida dele a partir do olho, dos óculos, se a gente quiser, né? Dos óculos de Deus. E aí é o que ele faz com os irmãos: não tenhais medo de mim, a vingança pertence a Deus. E veja, não é nem que ele queria que Deus fizesse vingança com os irmãos, não. Ele trouxe os irmãos para perto e disse: pode ficar tranquilo, inclusive eu vou cuidar de vocês como um pai cuida dos filhos. Não é que eu sou irmão de vocês, não, agora eu sou como que o pai de vocês. Relaxa, eu cuido de vocês, eu posso cuidar, eu cuido. Que lindo isso, né? O mal que tocou José não mudou José. José sempre foi bom, morreu bom, foi bom, viveu bem, apesar de ter sido tocado por muitos males. Mas tudo isso, meus irmãos, é aquilo que o padre colocou no início da homilia: o itinerário da mente para Deus. Nós temos uma mentalidade carnal, da terra, mas com o Evangelho, com a palavra de Deus, com a catequese diária que a igreja nos faz ao nos apresentar essas leituras ao longo de cada dia do ano e ao longo da nossa vida, porque a gente vai ouvindo de novo, ouvindo de novo, ouvindo de novo. Ao longo desse querigma, desse apelo à fé e à conversão que a igreja nos faz todos os dias, a gente vai aprendendo a ler, reler, interpretar a terra e os fatos da vida a partir do alto, a partir do céu. E aí então vamos para o Evangelho de hoje, Mateus 10, 24. Esse sermão missionário que Jesus está dando. Veja, é o olhar que Jesus está pedindo para os discípulos terem. Vocês vão ter que olhar determinados fatos, vocês vão ter que olhar as consequências de serem meus discípulos a partir do céu e não a partir da terra, porque se enxergar a partir da terra fica tudo maluquinho da cabeça. E aí então vem Jesus dizendo: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, olha que expressão linda, basta ser como o seu mestre. E para o servo, basta, tá bom, contentou, barriguinha cheia, basta ser como o seu senhor. E se ao dono da casa, Jesus está falando dele, né? Se ao dono da casa chamar de Beuzebu, príncipe dos demônios, capetão, Satanás, coisa ruim, quanto mais não vão fazer aos familiares. Mas olha o que Jesus está dizendo: para o discípulo basta, contenta, está de bom tamanho, ver que ele está sendo como o mestre. Agora, de novo então, meus amados, isso é um jeito de pensar, isso é um jeito de olhar as coisas. Então Jesus está dizendo: vocês são meus discípulos. Se vocês são de fato meus discípulos, vocês vão ficar felizes e contentes e contentados em ser como eu fui, viver o que eu vivi, fazer o que eu fiz e até sofrer o que eu sofri. E isso vai bastar ao coração de vocês. Então olha que lindo, nós somos chamados a ser como Jesus, meu irmão. E Jesus teve vitórias, nós somos chamados a ter vitórias. Jesus teve sucessos vários, nós somos chamados a ter sucessos vários. Jesus fez muita coisa boa e extraordinária, nós somos chamados a fazer coisas boas e extraordinárias. E Jesus foi perseguido e caluniado, nós somos chamados a ser perseguidos e caluniados. É o pacote completo que você leva, que eu levo. E se a gente de fato é discípulo dele, tá bom. Chega a ser uma honra saber que eu estou passando por aquilo que Jesus passou. E Jesus está dizendo: não me chamaram de capeta, não me chamaram de demônio, de praga véia, não me chamaram de interesseiro mentiroso, não falaram que eu só queria o dinheiro do povo. Se isso acontecer com você, como é que você vai enxergar isso? A partir do céu. Olha só, quem sou eu para merecer viver o que Jesus viveu? Igual Pedro, né? Dia de morrer, São Pedro. Dia de morrer, quiseram matar São Pedro na cruz. Podiam ter matado com a espada, jogado no óleo fervendo, tacado fogo no corpo dele. Aí Pedro, já ancião, né? Com seus 67 anos de idade, praticamente, São Pedro, 65, 67 anos de idade, pegaram Pedro e iam matar ele na cruz. Você pensa, a vida toda servindo a Deus. Como é que Pedro enxergou aquela cruz, aquele martelo, aqueles pregos, aqueles soldados? Ele podia enxergar a partir da terra, da carne. Deixei tudo por causa dele, menina. Como é que a gente termina essa vida? Não é fácil mesmo, não. Como é que Pedro termina? Pedro olha para a cruz e fala assim: ô moço, antes de você bater o prego aí, não dá para virar a cruz, não? De ponta cabeça?
Você é doido, velho? Não, você não está entendendo. É que eu não mereço morrer como meu Senhor. Ninguém entendeu nada, eles não tinham fé nenhuma. Meteram Pedro na cruz, viraram a cruz de ponta cabeça, socaram na terra, ele morreu crucificado de ponta cabeça. Porque Pedro enxergou aquele fato da vida dele, aquela cruz, aquele martírio que ele ia viver naquele dia, a partir do céu. E Pedro olhou para a vida dele e viu, Jesus fez aleijado andar, eu também. Jesus fez cego ver, eu também. Jesus converteu muita gente, eu também. Jesus morreu na cruz, eu também. Jesus foi chamado de doido, de maluquinho, eu também. Eu também. Então, meus irmãos, mas isso é um itinerário, isso é um caminho dentro do nosso coração, dentro da nossa cabeça. E se a gente não fizer a reinterpretação das coisas a partir do céu, a gente vai se machucar muito. Muitas pessoas começam a participar da igreja, muitas pessoas começam a servir a Deus, e elas começam a ficar piores, elas começam a ficar muito azedas, muito machucadas, muito cheias de trauma, muito cheias de tristeza e muito cheias de desânimo. Nossa, tem cristão que se você ficar perto dele, você fica endemoniado. Tem gente de igreja que se você sentar perto, você precisa tomar um banho de água benta depois. Eles têm um olhar sobre a igreja, sobre as pessoas, sobre a vida, sobre a santidade e a virtude. Eles têm um olhar tão triste, tão azedo. Eles têm um olhar tão desanimador. É triste isso. Por quê? Porque se você quer andar no caminho de Jesus, enxergando a terra, a partir da terra, você vai se machucar muito. Tem que andar com Jesus, enxergando a terra a partir do céu. E aí Jesus vai dizer, versículo 26, de novo, ó, é uma outra mentalidade. Olha o que ele vai dizer, versículo 26. Não tenhais medo deles. Não tenha medo deles. Pois não há nada de encoberto que não seja revelado, não tem nada de escondido que não seja conhecido. Jesus aqui está aplicando um princípio espiritual para os pecados que a gente não confessa e para as maracutaias que a gente insiste em ficar vivendo. Jesus está dizendo, tem nada escondido que não vai vir à luz. Resolva a sua vida, uma hora vem à luz. Tudo vem à luz, tudo. O mundo é pequeno, gente. O mundo é pequeno. Eu estava em Gramado, Rio Grande do Sul, bracinho dado com a minha mãe. Os dois encapotados de blusa, touca. Dá para ver os zóios. Andando assim com a minha mãe, bracinho dado. Aí, um lugar lá que tinha muita gente. Passou uma senhora por mim, uma mulher, com um homem, um marido. Quando ela passou por mim, um grito lá do fundo. Mamãe, mamãe! Um baianinho desse tamanho, gritando. Mamãe! Aquilo eu tomei um susto. A mulher já estava para trás assim. Eu aqui com a minha mãe. Só olhei para trás. E esse menino veio correndo na direção da mãe. Tipo ali, onde está minha cadeira ali assim. Até um pouco mais. E ele abraçou essa mãe e subiu assim, tipo no cangote da mãe. Eu achei aquela coisa esquisita e continuei andando. Dali 30 segundos, uma mão no ombro. A mulher. Padre Mário. O menino. Criança é uma coisa terrível. Como é que ele me reconheceu? Só Deus sabe. Padre Mário. Falei, eu. Ave Maria. O menino desesperado chamava a mãe. Gente, um paranaense, um baiano, de touca, blusa, só os olhos de fora. O mundo é pequeno, não tem nada escondido que não seja revelado. Aí tiramos foto, ali coisa. E fiz questão de dizer, falou, essa gatinha aqui, essa beleza, essa princesa, essa rainha é minha mãe, tá? Pelo amor de Deus, essa mulher é minha mãe. Porque, né? Vê aquela boniteza toda ali de bracinho dado comigo, e vai lá que, né? Não, minha mãe. Tem nada de escondido que não seja revelado. E aí Jesus vai dizer, versículo 27. O que eu vos digo na escuridão, digam à luz do dia. O que vocês escutam no pezinho do ouvido, porque o Espírito Santo sussurra na nossa escuridão, no pé do ouvido.
a mente, aquilo que eu falo no pezinho do ouvido, aquilo que você vai entendendo dentro de você, proclama isso sobre os telhados. Gente, uma das coisas mais simples que tem na vida, acredite se quiser, é evangelizar os outros. É difícil tirar bom fruto disso, isso é verdade. Mas evangelizar, o ato de evangelizar é muito simples. O que é evangelizar? É falar daquilo que Jesus falou no seu ouvido. É falar daquilo que Jesus tem falado na sua cabeça. É falar daquilo que o Espírito Santo vai iluminando você, e você vai criando compreensões sobre as coisas, sobre os fatos. É a coisa mais simples do mundo. Agora, se isso é difícil, por que é difícil? Porque é triste, meus irmãos, que talvez, Deus me livre e guarde, a grande maioria dos cristãos, dos católicos, Jesus não tem falado no pé do ouvido deles, porque eles não escutam. O que Jesus tem falado no pé do teu ouvido, ao longo da sua vida? Sei lá, ao longo dessa semana, não sei. O que Jesus tem falado no pé do seu ouvido? Essa escuta, não tem falado nada? Sério mesmo? Sério mesmo? Olha o que Jesus está falando. Sobe em cima do telhado e fala. E falar o quê, meu Deus? Aquilo que você escuta no teu ouvidinho, aquilo que eu falo com você, aquilo que o Espírito Santo tem iluminado, tem revelado, tem aprofundado dentro de você. De novo, o itinerário da mente para Deus de São Boaventura. A cabeça humana precisa ir para Deus. Mas Jesus está dizendo, mas se tem algo no teu coração, no pezinho do teu ouvido, coloca isso em cima do telhado, põe isso à luz do dia. A palavra de Deus não pode ser silenciada. E aí Jesus de novo vai nos fazer um apelo que só enxergando tudo a partir do céu para ter sentido, né? Versículo 28, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Eu fico imaginando os discípulos ouvindo um negócio desse. Não precisa ter medo de César Augusto, não precisa ter medo de Herodes, não precisa ter medo de Pilatos, não. Não, Jesus, eles são bonzinhos? Não, eles são ruins, mas o máximo que eles podem fazer é matar seu corpo. Você olha e fala, então ele pode tudo. Se ele pode matar o meu corpo, arrancar minha cabeça na espada. E Jesus diz, esse é o olhar da terra sobre a vida. Mas se você olhar do céu, você vai ver que eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. E tem um negócio que fica, que existe, que é, né? Mesmo quando e depois do corpo ter morrido, a alma. Jesus diz, mata o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir alma e corpo no inferno, Deus. Portanto, meus irmãos, existe um bem maior aí, em tudo na nossa vida, que é a nossa alma, que é a nossa salvação, que é a nossa comunhão com Deus. E só Deus tem poder sobre isso. Então, se é para ter medo de alguém, é para ter medo de Deus, não é para ter medo dos outros. Né? E aí Jesus vai dizer, versículo 29, não se vendem 2 pardaizinhos por qualquer moeda, já dá para comprar? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai. Então, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. De novo, não tenhais medo, vocês valem mais do que muitos pardais. E aqui de novo, qual é o meu valor? O meu valor, eu só encontro o meu valor se eu me enxergar a partir do céu. Porque às vezes se eu quiser ficar olhando para mim mesmo, a partir da terra, eu começo até a achar que eu não tenho valor, porque eu estou gordo. Eu não tenho valor porque eu fiquei velho. Eu não tenho valor porque o meu carro é velhinho, o do cunhado é novinho. Eu não tenho valor porque, sei lá, eu tenho insucesso na vida. Meu filho é rebelde, a minha filha não obedece. O outro ali parece que tem uma família de propaganda de margarina. Ele sim que é feliz. Eu devo ser um castigado nessa terra. Como é que você se enxerga? Jesus está dizendo para aqueles homens, aqueles 12 primeiros discípulos, todos eles tão simples, se enxerguem a partir de Deus. Deus ama vocês, vocês valem mais do que essas coisas todas que vocês estão vendo aí. Deus sabe até de quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Não tenhais medo, olha o valor que vocês têm. Mas aqui está, meus irmãos, a gente precisa escolher então em qual palavra acreditar e sobre qual palavra fazer o itinerário da nossa mente, ou para Deus, ou para as baixezas dessa vida, porque a seu respeito muitas palavras já foram ditas, por pai, por mãe, por professor, por companheiro, por marido, por esposa, por ex isso, por ex aquilo.
mas também existem palavras vindas de Deus a seu respeito. Em qual delas você quer acreditar? Talvez você passou uma vida ouvindo que você é burro, que você é pobre. Talvez você passou a vida toda ouvindo, nós somos, aí fala o sobrenome da família, nós somos assim mesmo, tudo meio doido, tudo meio bagunçado, aqui todo mundo é assim, a gente nunca conseguiu nada, a vida é essa mesmo, meu filho, é trabalhar e sofrer. Muitas palavras a seu respeito foram ditas, mas tem outras palavras também ditas a seu respeito. Tu és precioso aos meus olhos, eu hoje te gerei, não é isso? Tu és o meu servo, eu te escolhi, não tenhas medo, eu estou contigo. Tem muitas palavras que falam sobre quem eu sou. Que eu sou um vaso de barro que comporta um tesouro precioso que é a graça de Cristo. Aí você escolhe no que você quer acreditar. Se no seu pai, na sua mãe, que eram muito nervosos, alcoólatra. Se no marido, na esposa, que às vezes tem aqueles ataques de ignorância com fúria de quem não reza. Ou se você quer acreditar na palavra de Deus. Os discípulos tiveram que escolher em quem eles querem acreditar, em qual palavra eles querem guardar dentro de si, a quem eles querem dar crédito. Quem você quer ouvir? São Francisco de Assis, que é o pai espiritual de São Boaventura, né? Teve muita dificuldade com seu pai da terra quando ele viveu aquela conversão e abandonou tudo. E São Francisco de Assis foi ao bispo e disse em praça pública: o meu filho ficou louco, esse menino é doido da cabeça. Ele está endemoniado, o senhor faz um exorcismo ou eu vou dar uma surra nele. E por muito e muito tempo o pai de São Francisco de Assis considerava o filho dele um louco, um ingrato, um devasso. Era assim que o pai de São Francisco falava e entendia o filho Francisco. Passado ali algum tempo, São Francisco foi a Roma conhecer o Papa e pediu autorização para ver se ele podia continuar fazendo as coisas que ele fazia. E o Papa, quando viu São Francisco, lembrou do sonho que ele, Papa Clemente, tinha tido na noite anterior. Ele reconheceu Francisco. Ele tinha visto aquele jovem Francisco. Quando ele viu, falou: então é você que eu sonhei ontem. E no sonho do Papa, o Papa via a igreja do mundo inteiro como que uma grande igreja, tipo o Vaticano, vamos pensar, que naquela época nem existia como é hoje. Uma grande igreja, uma grande catedral. E aquilo ali no sonho dele era a igreja do mundo inteiro. E aquela igreja estava à beira do precipício e o Francisco segurava a igreja nas costas aqui, ó, como quem carrega, né, a mudança nas costas. Então São Francisco tinha duas palavras dentro da cabeça dele, dentro do coração dele. Um dizendo que ele era um louco, ingrato, devasso, mal agradecido, né, porque ele não quis assumir a fortuna do pai e viver a vida que o pai tinha planejado para ele, né? Enfim. E a outra palavra que Francisco tinha é que ele era coluna da igreja. São Francisco precisou escolher como é que ele queria se enxergar. Eu acolho o que o meu pai está dizendo de mim ou o que o Papa está dizendo de mim? E São Francisco escolheu enxergar a vida a partir do céu, né? Então, meu querido, minha querida, sobre você e sobre mim tem tantas palavras, não tem? E às vezes a gente descobre algumas a nosso respeito que são bastante doídas, não é verdade? Mas qual palavra a gente quer? Qual itinerário a nossa mente vai traçar nessa vida? E aí Jesus diz: não tenhais medo, vocês valem muito para Deus. E por que Jesus termina todo esse sermão missionário dele falando do medo? Olha, Jesus podia ter terminado tudo que ele deixou para os seus discípulos falando de Satanás, falando do combate espiritual contra o demônio, podia ter terminado tudo isso falando contra a bebida, contra o sexo, podia ter terminado tudo isso falando sobre tantas coisas. Jesus termina tudo falando da coisa pior da vida, mais perigosa e que mais nos rouba de Deus: o medo. Portanto, versículo 32, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do Pai que está nos céus. Quando a gente testemunha Jesus aqui, Jesus me testemunha lá. É o advogado do céu, né? Aquele, porém, que me negar. E por que eu negaria Jesus? Ele não me fez mal nenhum. Por que eu negaria Jesus? Eu sei que está certo. Por medo? Medo. Portanto, e aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus.
Os irmãos, o maior inimigo de um discípulo é o medo dos homens, é o medo dos outros. Talvez até, de vez em quando, o medo do próprio Deus, né? Parece que Deus vai tirar as coisas gostosas da gente. Não é assim? Parece que Deus vai tirar da gente aquelas coisinhas que a gente tem um carinho e um apego. Mas o nosso maior inimigo é o nosso medo. Agora, como é que eu não vou ter medo dos homens, padre? Como é que eu não vou ter medo das pessoas? Elas falam, elas dizem, elas fofocam, elas caluniam. Elas são talvez fisicamente mais fortes do que eu. No caso dos discípulos, né? Os reis, os imperadores. Como é que eu não vou ter medo? Não vou ter medo se eu entender todas as coisas a partir do céu. Então peçamos hoje a graça que o Espírito Santo nos ajude a trilhar esse itinerário que é o Evangelho, esse passo a passo que é o Evangelho, para vivermos a nossa vida e os momentos todos da nossa vida, o nosso segmento do Senhor, a partir do céu e não da terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé ao momento das nossas preces. Coloca a mão no seu coração, elevemos, irmãos e irmãs, nossos pedidos, nossa oração ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de amor, bondade, vós que sois Senhor da terra, do céu, da vida e da morte. Nós nos colocamos, Senhor, inteiramente em vossas mãos. Nós nos colocamos, Senhor, inteiramente ao vosso dispor. E queremos pedir a graça, Senhor, de que o Senhor nos dê o Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, e nos unge, nos capacita. Como José do Egito foi um homem ungido, bom, fiel, capaz de usar os seus talentos e dons para o bem, sempre e toda vez. Vem, Espírito Santo de Deus. Não permitais, Senhor, que eu deixe de fazer o bem que sei, que eu deixe de negar o bem que posso, por decepção, por mágoa, por ressentimento, por cansaço, por insucesso. Coloca diante do Senhor agora, meu irmão, minha irmã, as coisas boas que você talvez tem praguejado, tem dito que arrependimento. Se eu soubesse, não tinha feito, não tinha aceito, também nunca mais faço. Quais são as suas feridas hoje diante de Deus? Coloca essas feridas diante do Senhor. Qual é o dom que a tua dor quer calar? Qual é o talento que a tua dor quer calar? Qual é a boa obra, às vezes simples do dia a dia, que as tuas decepções estão querendo calar? Como pai, como mãe, como marido e mulher, como filho, como amigo, como cristão, como católico, eu como padre, todos nós às vezes temos coisas boas em nós que a dor quer calar. E vai dizendo Jesus: eu não vou permitir que a dor cale o bem que há em mim. Senhor Jesus, eu não vou permitir que a decepção, que a traição, que a ingratidão silencie e mate o bem que há em mim. Eis aqui, Senhor, a minha vida. Eis aqui, Senhor, os meus dons, os meus talentos, as minhas boas obras. Eis aqui, Senhor. Oremos, irmãos e irmãs, pedindo a graça de termos compaixão e misericórdia das pessoas más, das pessoas difíceis. Compaixão e misericórdia daqueles que nos fizeram o mal. Porventura eu sou Deus? Senhor, tira da nossa boca, tira das nossas mãos a vingança, a revanche, a violência. Tira de nós, Senhor, todo o desejo de retribuir o mal com o mal. Espírito Santo, toca a nossa mente, o nosso coração, os fatos da nossa vida, Espírito Santo, que nos trouxeram até aqui. Como José, que integrou e acolheu tudo como parte da sua história. Vai apresentando para Jesus pessoas da sua vida que você não consegue integrar elas na sua história. Fatos da sua vida que você não consegue integrar na sua história, e eles desintegram você. Talvez alguém que já passou pela sua vida, talvez alguém do agora da sua vida. José integrou tudo na vida dele. Vai apresentando aquela pessoa, aqueles
que você não consegue encaixar na sua vida, que você não consegue pôr na sua vida, que você repetidamente o sente como maldição, desgraça, dor. Espírito Santo vai lavando agora o nosso coração. Espírito Santo vai santificando agora e lavando e cicatrizando os nossos afetos, a nossa memória. Eu quero te louvar e te bendizer, Senhor, pela história que me foi necessária passar para estar aqui hoje, para chegar até aqui na minha vida hoje, para ser quem eu sou hoje. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito sejais por tudo, por todos e por todas as tuas permissões na minha vida. Bendito sejais, Senhor. Oremos, irmãos, a partir do evangelho de hoje também. Senhor, que me baste ser como o Senhor é. Que me baste isso, que isso me alegre, que isso me preencha. Obrigado, Senhor, por poder ser como o Senhor foi e viver o que o Senhor viveu. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado, Senhor, por poder te representar nessa terra diante das pessoas, da minha família, do meu trabalho. Obrigado, Senhor, por isso. Bendito seja o teu nome. Espírito Santo, não me deixe esquecer quem eu sou aos olhos de Deus e qual é a minha missão nessa terra. Espírito Santo de Deus, tira de nós todo o medo dos homens, o medo das pessoas, o medo da vida. Vai apresentando a Jesus agora os medos que você tem. Qual é o medo que te silencia? Qual é o medo que frustra os propósitos de Deus na sua vida? Qual é o medo que paralisa os seus pés? Qual é o medo? Existem pessoas que estão paralisadas não pela dor, mas pelo medo. Vem, Espírito Santo, sobre os meus medos. Vem, Espírito Santo, sobre as minhas incertezas. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre tudo aquilo que eu não sei, não enxergo direito e por isso tenho medo, o medo do amanhã. Vem, Espírito Santo de Deus, porque muitas vezes eu tenho medo de Jesus, medo da palavra, medo do Evangelho, medo desse caminho. Vem, Espírito Santo de Deus, renovar em nós o temor ao Pai. Temei antes aquele que pode lançar corpo e alma no inferno. Espírito Santo, quantas vezes parece que eu já não temo mais a Deus, não respeito mais a Deus, não zelo mais por mim. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Pegue seus braços para Deus, para o Espírito Santo e peçamos: eu quero amar, eu quero ser. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Acolhei, Senhor, nossas preces e esperanças pelos méritos de São José. Tornai possíveis as coisas impossíveis em nossas vidas. Nós pedimos ao Pai em nome de Jesus, vosso Filho, nosso Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.